Julho 26, Atos 26. Paulo se defende perante o rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, normalmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre judeus. O Agripa conhecia bem todas essas nuances, do judaísmo. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre meu povo Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Seria o que hoje é o Hassidim, os ortodoxos. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Santos, pessoas vivas. E contra estes dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Tudo o que ele fez contra os seguidores de Jesus, fizeram contra ele. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ele era comissário dos sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Portanto, Jesus falava hebraico. Não falava aramaico. Ele falou com Paulo em hebraico. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Depois eu vou explicar isso. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, Yeshua, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, quanto daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio. Jesus está dizendo para ele: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Os aguilhões eram umas coisas que botavam no pé do boi para machucar o boi se ele parasse. Ele tinha que continuar andando, né? Acho que era isso. Era alguma coisa que machucava se não fizesse a obra que tinha que fazer, se não fosse para frente, se não caminhasse no sentido que tinha que caminhar. Ele está dizendo: não adianta você ficar fazendo isso. Isso vai ser difícil para você, porque esse é o caminho. Você tem que ir pelo caminho que tem que ir mesmo. E ele está dizendo aqui que Jesus disse para ele: ó, já aparece. Você vai contar das coisas que você está vendo agora quando eu estou te aparecendo, e também das coisas que você vai viver quando você estiver escapando e eu te escapar e eu aparecer para você, para livrar você do povo judeu e também do povo não judeu que perseguiram ele. Que iriam, no caso aqui, iriam perseguir Paulo. Foi para isso que eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei, ainda livrando-te do povo e dos gentios, dos goim, para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus,
Potestade é reino, é senhorio. Portanto, quem não está com Deus está sobre o reino e senhorio de Satanás. Está escrito aqui. Para a Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados, perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nós somos santificados pela fé em Jesus. É isso que torna uma pessoa santa, conforme a Bíblia. É a fé em Jesus. A fé em Jesus é que nos torna santos. Não é uma reunião de homens que se juntam lá e decidem por onde estava sendo santo. Não. É a fé em Jesus. E fazer o que Deus manda. Quanto mais a gente faz o que Deus manda, mais a gente se parece com Ele. Quanto mais a gente se parece com Ele, mais a gente é imagem e semelhança dele. E quanto mais a gente é imagem e semelhança dele, mais a gente é santo. É assim que a coisa funciona. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, aos goim, não judeus, que se arrependessem e se convertessem a Deus. A gente se converte a Deus. A gente não se converte para uma igreja, não. A gente se converte da potestade de Satanás, do reino do senhorio de Satanás, para Deus. Então, eu fui anunciando a todos para que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Como é que você sabe que a pessoa passou verdadeiramente por uma conversão? Pelas obras que ela faz, pelos frutos. Obras dignas de arrependimento. Fazia umas coisas e não faz mais. Fazia coisas erradas, não faz mais. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, não foi Lísias que salvou ele, foi Deus. Alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequeno como a grande, nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Messias deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo judeu e aos goim, aos não-judeus, aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo era muito inteligente, muito culto. Um romano, soldado, comandante, por mais culto que fosse, não conseguia acompanhar o raciocínio dele. Isso também era um raciocínio teológico, não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo que consegue ler a Bíblia. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho, para facilitar. Porque não é uma coisa fácil, esse raciocínio. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Ele conhecia, ele sabia. Porquanto nada se passou aí em algum recanto. Quer dizer, ele sabia por quê? Porque isso tudo não aconteceu num cantinho ali, num buraquinho, numa aldeiazinha, não. Aconteceu em Jerusalém. Todo mundo estava sabendo disso. Todo mundo sabia. Não aconteceu num recantozinho, aconteceu num lugar que todo mundo está sabendo. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão? Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César.